Bom, gente, quero agradecer aqui ao Teatro Reflexo, está trazendo essa interpretação. E aí é sempre bom a gente lembrar que quando Cristo morreu na cruz por mim e por você, nós estávamos e nós éramos condenados. E Ele assumiu este lugar, assumindo a minha e a sua culpa. Não tínhamos como pagar esse grande amor que nos amou, mas foi a graça de Deus que nos alcançou. Foi a graça de Deus que nos remiu, que nos tornou livres em Cristo, que nos tornou libertos pelo seu sangue poderoso. E nós estamos aqui nesta noite para falar justamente disso, para falar que a graça de Deus nos alcançou. E ela tem um propósito definido. E nós vamos falar exatamente nessa noite sobre o propósito da graça de Deus. Para que serve a graça de Deus? Qual é a finalidade da graça de Deus se manifestar em nossas vidas? Se manifestar de forma humana, de forma carnal, vindo e habitando entre nós durante 33 anos e meio. Em 3 anos e meio de ministério, o Senhor avisou, o Senhor falou, o Senhor demonstrou a graça de Deus, se importando com as pessoas, que muitas das vezes a sociedade não dava valor, que a sociedade desprezava, e Ele estava lá para manifestar essa graça, e esse perdão que nos alcançou. Ele tomou o nosso lugar no madeiro, esse tomou o nosso lugar no lugar de condenado, no lugar de maldito, e nos fez sermos novamente filhos de Deus. Então eu queria que você fechasse seus olhos nesta noite, e assim como a ovelha que estava aqui representada, ela foi justificada por Cristo, porque simplesmente é isso que o Senhor fez por mim e por você. E você que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, o Senhor quer fazer isso por você nesta noite. Então eu queria que você fechasse seus olhos e pedisse ao Espírito Santo de Deus, que é o agente que nos revela a verdade, que nos conduz a toda a verdade, que Ele pudesse estar te levando a este lugar nesta noite, de você entender o propósito da graça de Deus. Querido e amado Deus, nós estamos aqui nesta noite para agradecer o Senhor por essa apresentação aqui que vimos, aonde muitas das vezes o nosso acusador ele tenta nos enganar, nos seduzir, trazendo uma falsa acusação sobre nós, dizendo que nós não somos dignos da sua presença, dizendo que nós não somos dignos de estar na casa do Senhor, mas isso é um engano do coração, isso é um engano que Satanás sobre nossas mentes, porque nós já fomos perdoados em Cristo Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a impureza. Então, nesta noite, nós já chegamos no Senhor, na certeza e na convicção que o Espírito Santo do Senhor está atuando entre nós, para nos trazer a verdade revelada nesse texto que vamos ler em nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo ao pastor Tito, carta de Paulo a Tito, carta essa que o apóstolo Paulo passa instruções a esse pastor, que é um pastor assim como o pastor Timóteo, um pastor jovem, e aí o apóstolo Paulo vai falar da graça de Deus. E aí, carta de Tito, capítulo 2, versículo do 11 ao 15, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para regeneradas a impiedade e as paixões humanas. Vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor, do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicados à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorta e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Então, nesta noite, nós estamos aqui para nos perguntar qual é o propósito de Deus. Para que serve o propósito de Deus? Esse propósito que nos alcança através dessa graça. E nós temos aqui feito para que nós possamos entender que a manifestação do Senhor possa estar nos aquecendo e nos fazendo crescer a cada dia. Então, a primeira pergunta que nós temos aqui, qual é o propósito da graça de Deus?
é justamente o que está no versículo 11. Que o apóstolo Paulo, ele escreveu na carta, ele responde essa pergunta para nós. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Não é para alguns, não é para meia dúzia, não é para mim somente para os predestinados, como muita gente acredita. Não, a manifestação da glória de Deus é para todos os pecadores. Os textos de Romanos se comunicam, porque todos pecaram. Muitos, vários, não, todos. E aí, Paulo também, na carta aos Romanos, no capítulo 5, ele diz que Deus demonstra o seu amor para conosco em que Cristo morreu, sendo nós ainda... Se todos são pecadores, o amor de Deus se manifestou por todos. Não por alguns, como muita gente pensa e prega. Mas ele se manifestou por todos. E Paulo, mais uma vez, escrevendo a Timóteo, ele diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Não é para alguns. É para todos. Existe aqui a graça que se manifestou para todos. Mas todos podem receber? Não. Mas tem um querer humano. A graça se manifestou para todos. Mas se eu rejeito essa graça, logo, eu não sou participante dela. Eu posso rejeitar essa graça. Eu posso abandonar essa graça. Eu posso virar as costas para essa graça. Ela se manifestou para mim, mas eu decido se eu quero ou não. É a mesma coisa o povo no deserto. Eles decidiram não crer na palavra. Assim como eu posso decidir não crer na palavra. Dos 605 mil homens, 2 decidiram crer. O restante não. Pereceram no deserto. Para nós a mesma coisa, o princípio não muda. Deus manifestou a salvação e a promessa lá do povo do deserto para todos. Mas aqueles que perseveraram até o fim, definitivamente foram salvos. E esta é a palavra do Senhor. Então a graça se manifestou para todos, mas cada um precisa confiar e acreditar que essa graça é manifesta para nós e vivermos de acordo com a proposta que ela está para nós, nos separando deste mundo, como está no texto abaixo. Olha só, aí no segundo propósito da graça de Deus para nós, versículo 12. Ela nos educa para que, regenerada em piedade, ou seja, vivemos no propósito do pecado demasiadamente, por vontade, pecando, fazendo mal, prejudicando as pessoas. Ele morreu, ela se manifestou para nos educarmos, a nos corrigirmos, a abandonarmos a paixão mundana que nós vivíamos no passado. Agora precisamos viver como? De forma sensata, justa e piedosa, amando, cuidando das pessoas que estão à nossa volta. Então, o propósito da graça de Deus é que nós abandonemos esse mundo, que abandonemos o pecado e vivamos agora de maneira santa, separada para Deus. Então, o propósito da graça de Deus é que essa salvação que foi manifestada a todas, ela tem um pré-requisito, que nós vivamos de maneira sensata, justa e piedosa. Então, repita comigo, para ser salvo, eu preciso viver de forma sensata, justa e piedosa. É assim que funciona. E aí a terceira parte aqui do propósito da graça de Deus é nos livrar dessa paixão, é nos livrar dessas paixões mundanas, que nos comete, que nos faz parar, que nos paralisa, que nos gruda a este mundo, que nos faz apegar a este mundo, porque este mundo ele é sedutor, ele nos seduz. O apóstolo Tiago diz que quando nós pecamos, nós somos seduzidos por aquilo que o nosso coração já produz. O nosso coração já tem tendência. Quando Eva foi seduzida por Satanás lá no Éden, ela foi seduzida por quê? Pelo um desejo de poder. Porque quando a Bíblia diz que a árvore era aparentemente desejável, mas diz que todas as árvores do jardim eram desejáveis. Mas por que aquela? É porque Satanás falou assim, ó, no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Sede de poder. É isso. Então o mundo ele já nos seduz desde o princípio. A vontade de poder, de ter o que é do outro, sempre foi assim. Então nós somos lá tentados pelo que tem dentro, não é pelo que vem fora. O que vem fora, a aparência que nos enreda, é só resultado que já temos dentro. Ninguém é tentado por aquilo que não é fraco.
A gente é tentado por aquilo que é fraco. Aonde nós temos lá um ponto fraco é que Satanás age. Porque naquilo que nós não temos nenhum problema de consumir, ele não vai nos tentar, porque ele sabe que não vai dar certo. Mas aonde os nossos olhos atraem, aonde os nossos olhos chamam a atenção, é aí que o pecado vem. E é isso que precisamos abandonar para sermos participantes da graça de Deus. Então nós precisamos caminhar a cada dia vivendo neste propósito. No versículo 14, ele diz que ele deu a si mesmo por nós. Cristo entregou a si mesmo por nós. Não foram os judeus que traíram Jesus e o entregaram aos romanos, não foram os romanos que crucificaram Jesus. Isso é só um enredo da história. Cristo se ofereceu a si mesmo. Para que o pecado pudesse ser perdoado, precisava haver derramamento de sangue, de um cordeiro puro, imaculado. E esse cordeiro, ele é oferecido pelo próprio Deus, que se manifestou entre nós e se entregou para que eu e você pudéssemos ser salvos e remidos. E aí ele diz, ele se entregou a si mesmo, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, quando o Senhor nos redime de toda iniquidade, Ele assume o nosso lugar no madeiro, Ele assume o nosso lugar na cruz. A dívida que estava contra nós, como eles falaram aqui do texto de Romano, havia uma dívida, estava escrita, nós tínhamos que pagar essa dívida com nossa morte e padecermos no inferno pelo resto da eternidade. Essa dívida estava assinada. Adão fez um acordo e um contrato com Satanás, que é hereditário, que vale para toda a humanidade. E aquele acordo que foi firmado lá no Éden, ele estava válido, até que Cristo veio e definitivamente anulou aquela dívida. A dívida foi paga, nós somos livres, não temos mais uma conta, não existe mais o seu nome lá no SPC de Satanás não, querido. Você é livre, você é justificado no sangue de Cristo, purificado e remido e lavado e transformado para viver uma vida plena. Então o Senhor nos garante, porque Ele assumiu este lugar. Ele tomou o nosso pecado, a nossa culpa, para nos fazer um povo exclusivamente seu, para vivermos pela prática das boas obras. Porque isso nos alcançou, e aí eu faço isso praticando as boas obras, não para alcançar a salvação, mas porque já sou salvo. Porque tem religiões que pregam que eu preciso praticar as boas obras para ser salvo. Não, é o contrário. Eu pratico as boas obras porque eu já fui alcançado pela salvação. A salvação é resultado da graça de Deus. E as boas obras são resultado dessa salvação que me alcançou. Então, quando eu pratico as boas obras, eu estou dizendo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já me salvou. É resultado, não é causa. Então, por isso que nós estamos aqui falando da graça de Deus que nos alcançou, porque nós já somos livres, livres de todo pecado e de todas as mazelas que nos prendem neste mundo. Então, nesta noite, você precisa entender e acreditar e viver por isso. Você é livre do pecado. Você não precisa mais aceitar a acusação de Satanás. Você não precisa mais viver com uma bola no pé puxando todo dia, como aquele pecado que toma conta do seu ser. Não, você é livre em Cristo Jesus. Você tem a liberdade de viver a vida plena, uma vida que o Senhor sonhou para mim e você. Então, Cristo nos deu essa certeza, essa confirmação. Hoje eu sou livre no nome de Jesus. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado, você é livre em nome de Jesus. Você foi remido no sangue de Jesus. Então, querido, creia nisso, acredite nisso. Viva dessa forma. Não há acusação contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que foram nascidos do sangue do Cordeiro. Nós temos um novo nome escrito no livro da vida. E o nosso nome é a santificação, porque fomos santificados e precisamos viver assim todos os dias, nos separando daquilo que nos prende a este mundo, daquilo que nos liga a este mundo, daquilo que nos amarra a este mundo. Então, Satanás, ele é sagaz. Um dos animais mais sagazes que nós temos na natureza é a aranha. A aranha é perversa, ela é sádica. Ela gosta de ver as suas presas se debatendo até o final.
ela vai prendendo aos pouquinhos para o inseto lá ficar se debatendo, perdendo as forças, e ela vai lá toda hora, fazendo com a sua teia, prendendo mais um pouquinho, até o animal ficar esgotado. Assim é Satanás. Satanás não chega para prender a gente de uma vez só. Ele vai nos prendendo ao pouquinho. Daqui a pouco, quando nós vamos ver, nós estamos igual marionete diante dele, aprisionados na mão dele. Mas ele começa um pouquinho só, nos seduzindo aos pouquinhos. E quando nós vamos ver, nós estamos comprometidos. E não temos como mais sair. E aí, nós precisamos olhar para Cristo e dizer: Senhor, não permita que eu chegue perto daquilo que me atrai para o pecado. Me purifica, purifica os meus olhos, purifica a minha mão, purifica a minha mente. Faça com que eu possa me lavar todos os dias no teu sangue poderoso, para ser purificado de todo o pecado. E que eu possa viver para praticar e me dedicar exclusivamente às boas obras, a praticar as boas obras que o Senhor quer, abençoando o meu irmão, abençoando minha família, abençoando a minha casa, abençoando a empresa que eu trabalho. Todos os dias da nossa vida nós precisamos fazer assim. E aí o apóstolo Paulo conclui essa palavra dizendo ao pastor Timóteo: ensine todas estas coisas. Ensine que a graça de Deus chegou e é direito de cada um de nós. Todos nós fomos alcançados pela graça salvadora de Jesus. Não existe meia dúzia de privilegiados, isso é mentira de Satanás. Meia dúzia de privilegiados, isso é mentira de Satanás. A salvação alcançou a todos. Mas você precisa decidir se você quer viver debaixo dessa salvação. Você precisa decidir que você quer viver debaixo dessa graça salvadora. É uma decisão minha e sua. Mas o Senhor entregou essa capacidade de salvação a todos. E aí ele continua: ensina isso. Também exorta. Nós precisamos abandonar o pecado. Nós precisamos deixar de lado aquilo que nos liga a este mundo, aquilo que nos dá prazer a este mundo, aquilo que nos constrange neste mundo, aquilo que nos deixa apegados a este mundo. Porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós vivemos deste mundo, mas não somos deste mundo. A Bíblia diz que nós somos forasteiros, nós somos estrangeiros. Nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra, nós somos embaixadores do rei. E vivemos aqui para anunciar e proclamar que o Senhor em breve vai voltar para buscar a sua igreja. A igreja que crê que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Você é desses? Aplauda a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele fala: exorte e repreenda com toda a autoridade. E aí, pelo pastor Tito, ser um pastor novo, ele diz que ninguém te despreze por isso. Muito pelo contrário, leve a sério o que você está falando. Então hoje, leve a sério o que o Senhor está falando à sua igreja. Nós vamos participar daqui a pouco da mesa do Senhor. E aí, como o diácono Alain falou aqui na parte da manhã, nós não podemos nos aproximar desta mesa de forma indigna, porque o Senhor nos aconselha e nos declara isso. Precisamos nos aproximar da mesa do Senhor, na certeza e na convicção de que estamos com o nosso coração limpo, que não há nada neste coração que nos condene diante dele. Não há nada no nosso coração que nos apegue a este mundo, porque nós já somos livres e livres para adorar. Eu queria que você fechasse seus olhos e falasse com o Espírito Santo, e falasse com o Senhor: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho da justiça, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Querido e amado Deus, nesta noite, nós nos achegamos diante de Ti, aonde compreendemos o propósito da graça do Senhor, que é nos salvar, é nos remir, é nos redimir de todo o pecado, nos fazendo, Senhor Deus, abandonarmos o mundo, Pai, e os pecados que eles nos acometem, e vivermos uma vida plena, santificada e justa diante do Senhor. Por isso, nesta noite, nós separamos este momento para cearmos na mesa do Senhor, e vimos a mesa do Senhor, e participarmos dela com o coração purificado, com o coração puro, não sendo acusado por Satanás de nada do que fizemos ou que fazemos, mas do que sim, Pai, nós vivemos agora uma vida plena, perdoados diante de Ti, vivendo, Pai, uma vida de liberdade no Teu Santo Espírito, não para pecarmos, mas sim para vivermos em santidade e em amor diante do Senhor.
Nós te agradecemos nesta noite pelo teu bem e pelo teu favor. Seja bem-vindo entre nós para fazermos aquilo que agrada ao teu coração. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor?